Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 10 de abril de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos mais um ataque grande, dessa vez de drones dos russos contra os ucranianos e uma resposta ucraniana também aqui em Sevastopol e Kaluga. Em Moscou, é um caso à parte. Teve um drone que os russos diziam que era drone ucraniano, eles atiraram e coisa e tal, mas aparentemente, no final das contas, tinha gente falando que era UFO, que era objeto voador não identificado. No final das contas, parece que era um helicóptero russo mesmo que estava voando sobre Moscou e foi alvejado pela defesa antiaérea moscovita e derrubado por lá, né? Ou seja, um helicóptero deles mesmo que foi derrubado no final das contas. Na linha de frente não temos nenhuma grande novidade, continuam tentativas russas de avanço aqui na região de Sumy, a tal da contraofensiva que os russos estão tentando fazer aqui, mas não vão conseguir ir muito longe. Também aqui em Pokrovsk, Toretsky, outras regiões tentaram avançar sem sucesso por aqui. No ponto de vista diplomático, mais uma vez a gente tem o Trump voltando atrás, né? Isso enfraquece a posição dele e é positivo para a Ucrânia no final das contas. Você pode ver que o Trump já raramente fala sobre paz entre a guerra entre a Ucrânia e Rússia e coisa e tal, ele já viu que não vai conseguir fazer isso. À medida que o Trump quebra a cara com outras medidas, como tarifas, que ele já voltou atrás nas tarifas também, fica menos provável que ele insista muito nisso daí e mais que ele acabe cedendo e ouvindo as instituições americanas, porque eu tenho certeza que em termos de instituições os Estados Unidos faz a coisa correta nesse caso, vai querer apoiar a Ucrânia nesse caso. Então, ele voltando atrás e ouvindo melhor isso, temos muito a ganhar daqui para frente, né? Então, embora esse fator do Trump ter voltado atrás até prejudique um pouco a Ucrânia, porque lembra, estava causando o petróleo a cair de preço, isso prejudicava muito mais a Rússia do que a Ucrânia. Com ele voltando atrás nas tarifas, o petróleo já deu uma subidinha, então, ou seja, não é mais tão ruim para a Rússia como estava. De qualquer forma, isso também garante que o apoio à Ucrânia deve continuar por parte dos Estados Unidos daqui para frente, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Borat Sagadiev, Minarquistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, só para lembrar vocês, a gente está fazendo uma vaquinha para ajudar o grupo do GUR lá em Kiev, que tem acolhido alguns brasileiros por lá. Os prêmios todos estão aqui, é um capacete que é um troféu de guerra, tem luminárias, tem um monte de coisa aqui de prêmios da nossa rifa. Já tem mais de 60% vendido aqui, quem quiser comprar, não deixe para comprar na última hora. O sorteio deve ser no dia 19 de abril, no sábado 19 de abril, mas é possível que acabe antes, tá? É possível que esgote antes os bilhetes, então não deixe de comprar se você quer participar dessa rifa, não deixe de ajudar a Ucrânia, não deixe de ajudar ao grupo do GUR lá em Kiev, né? Bom, falando sobre a situação lá na Ucrânia, tivemos mais um grande ataque com drone Shahid, 145 drones Shahid lançados pela Rússia, 85 derrubados por sistemas antiaéreos, 49 por guerra eletrônica. Então mais um grande ataque russo, principalmente nas cidades aqui de Dnipro, Zaporizhia e também aqui em Mykolaiv teve ataque de drones. Teve coisa em Kiev também, tá? Kiev também teve muito ataque aqui, né? Agora, o que chamou a atenção foi isso daqui, ó. Isso daqui apareceu lá em Moscou ontem, né? E chamou muita atenção do pessoal isso daqui. Alguns dizendo que era um drone ucraniano, tá vendo aqui, ó? Outros dizendo que era um disco voador, que os aliens estão chegando e não sei o que lá, o pessoal desesperado lá em Moscou, né? E daí começaram a atirar no negócio. Aí você tem um monte de imagem aqui do pessoal atirando contra esse objeto, né? Achando que era um drone ucraniano. Tem umas imagens aqui assustadoras mesmo, o pessoal apavorado. Aqui, ó, o pessoal atirando aqui contra o drone, né? Dá pra ver lá no fundo, né, o pessoal atirando lá e o som. Na frente, evidentemente, parece que tem crianças aqui apavoradas, né, com isso. Aqui dá pra ver melhor os tiros aqui, ó, o pessoal atirando contra o UFO ou o drone ucraniano. Fizeram escarcéu, tava todo mundo falando sobre isso lá
em Moscou ontem, né? E alguns ucranianos chegaram a achar que os ucranianos estavam fazendo um ataque a Moscou. É possível, a Ucrânia já fez ataque a Moscou em outras situações, mas no final, aqui ó, Telegram russos dizem que tem um ataque de drones em Moscou e coisa e tal, mas só aparece esse ataque aqui e o pessoal tentando derrubar esse disco voador, drone, e no final das contas descobriu-se que era só um helicóptero. Um helicóptero estava voando sobre Moscou, os russos ficaram assustados, começaram a atirar contra o helicóptero. Quando uns viram que outros estavam atirando contra o helicóptero, resolveram atirar também. Pô, se estão atirando contra o helicóptero, é porque deve ser um helicóptero ucraniano, deve ser um drone ucraniano, vou atirar também, né? Todo mundo começou a atirar contra o helicóptero, era um helicóptero civil russo, acabou sendo derrubado lá em Moscou, né? Ou seja, o pavor dos russos com os drones ucranianos estão levando eles a isso, não teve ataque ucraniano nenhum a Moscou ontem. Bom, falando sobre a linha de frente, a gente tem as imagens aqui que os ucranianos mostraram de como é que eles contornaram as supostas defesas russas na fronteira de Belgorod, né? Vocês sabem que os ucranianos aqui nessa região de Belgorod, eles entraram na Rússia aqui, tomaram já Popivka, Demidivka e outras cidades aqui. E como é que eles entraram aqui, né? Os russos fizeram um monte de mecanismos para impedir o avanço ucraniano, botaram fossos, botaram muros, botaram dentes de dragão e coisa e tal, mas como vocês podem ver, tudo isso foi muito facilmente resolvido pelos ucranianos. Tá aqui o ponto em que eles infiltraram por lá e entraram dentro da Rússia, né? Agora já estabeleceram um ponto de apoio grande ali na região, então já estão firmes por ali. Ou seja, mostrando mais uma vez que aquilo que eu falo, a defesa estática até ajuda, mas não é uma coisa que você pode confiar, não vai segurar a coisa. Tem que ter defesa dinâmica, tem que ter soldado vigiando a coisa ali, né? Bom, então, ao mesmo tempo, a gente sabe que os russos querem fazer também um avanço aqui na região de Sumy e Kharkiv. O Syrskyi, que é o chefe do comando ucraniano, falou que as forças russas inicialmente já começaram essa ofensiva, já estão tentando avançar, mas não estão conseguindo fazer muita coisa, justamente porque teve a ação ativa dos ucranianos antes de entrar em Belgorod e atrapalhou os planos russos aqui, né? A gente vai falar mais sobre isso no Instituto para Estudo da Guerra. Eles também são da opinião que os russos estão tentando fazer isso, mas que não vão conseguir fazer muita coisa, que não tem vantagem necessária, né? Aqui tem um exemplo de uma tentativa russa de avanço aqui na cidade de Basílica, na região de Sumy, em que os russos foram totalmente dizimados nessa tentativa de entrar na Ucrânia, né? Bom, além disso, a gente tem duas outras tentativas russas de ontem para hoje que terminaram em falha. Uma delas foi ali na região de Nadia, em Luhansk, né? Em Nadia é justamente onde está o Arms Corps, agora que era o 3º Regimento, ou seja, é o Grupo Azov, o Batalhão Azov, que agora é um corpo do exército, e eles tinham tomado essa cidade de Nadia, retomado a cidade de Nadia, e os russos tentaram tomar de novo e não conseguiram, terminaram com 143 mortos e 86 feridos, e o inimigo não conseguiu nem ocupar as posições novas ou as posições antigas na cidade, né? Ou seja, excelente notícia isso daqui. Teve também um avanço, que a gente falou sobre isso ontem, tá? Ontem eu falei para vocês que os russos fizeram um avanço em Torezk, mas que foram contidos pelos ucranianos. A informação que a gente tem agora da geolocalização é que eles chegaram a avançar 6 quilômetros, tá? Então foi um avanço grande. É verdade, eles foram destruídos, toda essa coluna russa aqui foi destruída, mas eles chegaram a avançar muita coisa. E por que eles avançaram tanto? Porque ainda tem tropas russas aqui. Lembra, essa região de Torezk, os russos chegaram a avançar um tanto aqui, e depois os ucranianos foram retomando posições, a ponto de que já tem retomado posições aqui até no centro de Torezk aqui. E tinha tropas russas que estavam perdidas aqui atrás. Os russos estavam querendo chegar nessas tropas para recuperar essas tropas. Daí fizeram essa grande ponta de lança e foi totalmente destruído. Não conseguiram chegar nas tropas. Se conseguiu chegar nas tropas, foi destruído as tropas também. Foi tudo destruído. O pessoal já levantou aqui com a geolocalização até onde foram os blindados russos e não conseguiram voltar. Foram todos eles destruídos nesse processo, né? Aqui no site, aqui nessa thread, eles mostram direitinho os pontos em que houve a batalha, onde os tanques russos foram destruídos, enfim, tem tudo explicado aqui, né? Foi um avanço grande, mas de novo, foi uma tentativa desesperada de resgatar soldados que estão na retaguarda ucraniana e eles não conseguiram fazer isso. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala justamente sobre as forças russas que continuam a tentar avanços ali no Oblast de Sumy e Kursk.
mas as forças russas ali é muito pouco provável que elas sejam capazes de lançar uma grande ofensiva ali na cidade de Sumy, ou seja, embora os russos devam fazer alguma coisa ali, não há nenhuma indicação de que vai haver um grande avanço por ali, né? Isso é uma boa novidade, mas tenham em mente que os próprios ucranianos querem manter esses setores da linha de frente ativos, né? Porque lembra, é interesse para a Ucrânia manter o máximo da linha de frente ativa, porque como ela está na parte interior, ela tem uma mobilidade maior. Os russos, como estão no exterior, eles têm que caminhar mais para conseguir abastecer suas tropas aqui. Então, quanto maior a linha de frente aqui, mais favorece a Ucrânia e prejudica a Rússia. Por isso que os ucranianos têm feito essas operações aqui e devem fazer mais operações aqui em Briansk e coisa e tal, para expandir ainda mais essa linha de frente aqui. Não é que eles planejem tomar território russo e coisa e tal, é simplesmente uma questão de aumentar a linha de frente, né? Bom, olha só que coisa, os russos dizem que vão fazer o blindado deles agora tomando por base o Bradley, né? O curioso é que o Bradley, eu não sei se vocês sabem dessa história, tem até um filme sobre o desenvolvimento do Bradley que é extremamente crítico, que falava mal pra caramba do Bradley, né? O título é The Pentagon Wars, ou Máquina de Guerra em português, o nome do filme, né? E fala sobre a corrupção no Pentágono, que produziram um veículo que não servia para nada e não sei o que lá. E olha só, pode ser que tenha sido ineficiente mesmo, que tenha tido muita corrupção nessa história, mas a verdade é que o Bradley acabou sendo um veículo muito bom, né? Como eu já falei para vocês, os ucranianos não gostaram muito do Abrams. O Abrams americano não fez tanta diferença assim na linha de frente, mas o Bradley fez. O Bradley é um bom blindado, ele não é um tanque, ele é um veículo blindado de apoio à infantaria, mas ainda assim é muito útil, tem sido muito adequado para as operações ucranianas lá, tem ajudado muitos ucranianos lá na linha de frente. Então, mesmo que o Máquina de Guerra, né, o filme, seja crítico ao Bradley, para a guerra, na verdade, o resultado foi positivo, né? Pode ser que tenha sido ineficiente. Pode ser que tenham gasto muito mais dinheiro do que precisavam para fazer o Bradley, mas o resultado final foi bom. Tão bom que até os russos também estão reconhecendo isso e querem fazer os blindados russos com base no Bradley, né? Vamos ver como é que vai ser isso, né? Não é nenhuma novidade os russos copiarem maquinário americano, isso é, na verdade, o padrão, né? É isso que acontece quase sempre, né? Bom, por falar nisso, estão havendo novos acordos, novas conversas entre Estados Unidos e Rússia. Estados Unidos e Rússia aceitaram fazer uma troca de prisioneiros lá em Abu Dhabi, liberaram uma pessoa que tinha dupla cidadania, russa e americana, e que tinha mandado dinheiro para uma caridade ucraniana. Os russos liberaram ela, estava presa há 12 anos na Rússia por ter doado dinheiro para uma caridade ucraniana. E os russos liberaram o Petrov, um cidadão russo-alemão acusado de exportar microeletrônicos para a Rússia. Mais uma vez, me parece uma troca absolutamente sem sentido. De um lado, os russos liberam uma pessoa que por pura crueldade eles prenderam. Tudo bem, eu entendo que do ponto de vista pessoal da família dela é uma coisa importante, mas ela não é uma criminosa, ela não é uma pessoa que fez alguma coisa errada. Ela simplesmente doou dinheiro para uma caridade ucraniana, não faz sentido. Ao passo que os russos conseguem a liberação pelos Estados Unidos de um criminoso de guerra extremamente perigoso, que é o Petrov, que estava conseguindo contornar sanções exportando eletrônicos para a Rússia. Então, é o tipo da situação que, mais uma vez, a troca de prisioneiro, os Estados Unidos saem na pior nisso daí. É impressionante como a Rússia consegue toda vez ganhar essa guerra da troca de prisioneiros, né? Então as negociações aqui, ó, começou mais um round de negociações entre a Rússia e os Estados Unidos lá em Istambul. Por enquanto a Ucrânia não foi chamada nessa negociação, mas é aquilo que eu falo para vocês, acho muito pouco provável que saia alguma coisa. Os russos vão tentar convencer o Trump a abrir mão de mais coisas, só que o Trump não pode abrir mão porque a Europa não vai aceitar isso, a Ucrânia não vai aceitar isso, então não tem como o Trump também conseguir alguma coisa aqui, né? E agora com o Trump fazendo um monte de besteira na questão das tarifas, tendo que voltar atrás, cada vez menos ele vai ter força para comprar brigas, como por exemplo esse caso aqui. Acho que isso vai ser uma coisa positiva no final das contas, né? Bom, o Zelensky estava falando sobre a questão do encontro de Ramstein, que vai acontecer agora nessa sexta-feira, dia 11,
e ele está falando sobre, principalmente, o objetivo ucraniano é conseguir defesas antiaéreas, né? Ele vai oferecer para a Europa, mas ele também ofereceu para os Estados Unidos aqui, ó. A Ucrânia está pronta para comprar um grande pacote de defesa antiaérea americano, considerando isso como uma garantia de segurança, disse o Zelensky. O pacote incluiria sistemas de defesa antiaérea que seriam financiados para a Ucrânia de uma forma ou de outra. Ou seja, o que o Zelensky está fazendo aqui? Ele vai conversar com os europeus, mas ele está oferecendo para o Trump também. O Trump, vamos conversar. Você fornece sistemas de defesa antiaérea para a Ucrânia, a gente paga, de uma forma ou de outra, a gente paga no final das contas, né? Ao contrário da ajuda que foi dada pelo Biden, que foi ajuda, foi dada, não tem como voltar atrás, mas a partir daqui pode ser comprado, a Ucrânia pode pagar também, a Ucrânia tem dinheiro com o que foi tomado das reservas russas, tem dinheiro para pagar esse tipo de coisa, né? Então, a Ucrânia quer pelo menos 10 sistemas de defesa antiaérea, 10 Patriots para proteger os seus céus aqui. Vamos ver se a gente consegue sucesso nessa negociação, né? Falando sobre os soldados chineses, a gente já falou sobre isso ontem. Parece que foram 2 que foram capturados. Um deles disse que nunca segurou uma arma antes. O outro diz que desmaiou com o gás russo, né, com o gás lacrimogêneo russo, e os ucranianos salvaram a vida dele. São esses 2 rapazes aqui. Enfim, não sei, parecem ser voluntários mesmo. Não sei se tem alguma coisa. Mas o Zelensky está dizendo que a Ucrânia confirmou a captura desses 2 soldados e tem mais 150 nacionais chineses que se sabe estão nessa guerra do lado da Rússia contra a Ucrânia, né? A Ucrânia vê isso como um movimento deliberado para escalonar esse conflito. O objetivo da Rússia é, claro, prolongar a guerra a todo custo e, mais do que isso, fingir para o Ocidente que a China está do lado dela. Não, a China não está do lado da Rússia. Inclusive, o governo chinês ressaltou que ele sempre pediu que os seus cidadãos fiquem longe das zonas de conflito, que não se envolvam de forma nenhuma, e diz que não querem que os cidadãos participem em operações militares em nenhum lado, foi o que disse o ministro das Relações Exteriores da França. Nessa reação esperada, mas como a própria Maria Drutska fala aqui, na minha visão, esses indivíduos são provavelmente mercenários, ou seja, são pessoas que voluntariamente foram lá para a Rússia para lutar, não membros do Exército de Liberação Chinês. De qualquer forma, os russos estão usando isso para tentar dizer que a China está do nosso lado. A China não está do lado dos russos, tá? Aliás, aqui, ó, a Ucrânia ganharia uma vantagem muito grande se a China parasse de suprir drones e componentes para a Federação Russa. É o que estão conseguindo, é o que estão tentando negociar nessa história. A Ucrânia está querendo negociar o apoio da China para a Ucrânia com a parada de exportação de componentes para a Rússia. Isso pode ser uma coisa positiva. Vamos ver se a gente consegue chegar nessa negociação aí, né? O Johnny Ascola está trazendo uma thread aqui. O Johnny Ascola é um jornalista finlandês falando sobre como que a Rússia está perdendo a guerra e está perdendo feio a guerra, né? E o que ele fala aqui é basicamente o que eu venho falando para vocês. A Rússia não consegue obter nenhum dos seus objetivos estratégicos, desmilitarização da Ucrânia, tornar a Ucrânia neutra, ou seja, mudar o regime na Ucrânia, nada disso ela conseguiu, nem com a ajuda do Trump eles conseguiram nada disso. Embora eles ocupem hoje cerca de 18% da Ucrânia, eles chegaram a ocupar 30% da Ucrânia em março, hoje ocupam 18%, mas isso chegou a um custo enorme e no final das contas vai ser um custo muito maior para manter, porque lembra, a Ucrânia não vai reconhecer esses territórios, o direito internacional não vai reconhecer esses territórios como os russos, então isso vai ser puro custo para a Rússia sem nenhuma vantagem, né? E outro ponto que o pessoal tem mencionado aqui, que as pessoas têm dado pouca atenção, por que o Putin não quer parar a guerra a essa altura também, né? Ele gostaria de um congelamento da linha de frente, porque ele sabe que não pode avançar mais do que isso. E a economia russa está muito mal. Mas existe um outro problema que deriva de você parar a guerra, que é o seguinte: a economia russa ela está em frangalhos. Ela está sendo mantida na base de esteroides, né? Ou seja, com o governo gastando dinheiro para comprar da indústria bélica e coisa e tal, é o que está mantendo a economia viva. No momento que o governo russo parar com isso, que parar os salários dos soldados, né, que hoje quando o soldado está em guerra, ele ganha um adicional porque ele está na linha de frente. Quando ele voltar para casa, o salário dele cai para caramba. Isso seria uma tragédia, acabaria gerando uma revolta lá na Rússia, porque, né, com a economia ruim do jeito que está, e todo mundo voltando ao salário antigo,
seria uma tragédia enorme. É o que aconteceu na história russa várias vezes. Quando a Rússia volta de guerras, os soldados que voltaram de guerra derrubam o czar, né? Aconteceu na Primeira Guerra Mundial, aconteceu na Guerra do Afeganistão, e é o que o Putin teme também. Ele não tem como manter essa guerra por muito tempo, mas a verdade é que a situação econômica está bastante crítica, e até o preço do petróleo tem ajudado nisso daí. Infelizmente, o Trump voltou atrás. Nesse aspecto foi ruim, né? Foi bom em outros aspectos, foi bom para o mundo inteiro, nos livramos talvez de uma recessão, não sei, tá? Porque o que acontece também, né? Mesmo com o Trump voltando atrás, ainda permanece a incerteza, então ainda podemos caminhar para uma recessão. Mas o fato de ele ter voltado atrás, pelo menos a loucura maior dele passou, né? Por outro lado, isso melhorou um pouco o preço do petróleo. O preço do petróleo ontem chegou a bater 58 aqui, o petróleo Brent, já deu uma subidinha, já está 60 e poucos. Qualquer coisa abaixo de 70, porém, ainda é muito ruim para a Rússia. Então deu uma melhorada a situação para a Rússia, mas não melhorou muita coisa não, tá? Pode ser que a Rússia continue enrolada nessa história, porque como eu falei para vocês, pode ser que a gente não chegue num crash, pode ser que a gente não chegue numa desaceleração, mas certamente essa política errática do Trump vai levar a uma desaceleração no comércio mundial. Não vai ser uma recessão, mas uma desaceleração certamente, né? Eu vou falar mais, lá no Ancaps eu fiz um vídeo sobre essa volta, né, das tarifas do Trump. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, para quem quiser saber aí os motivos por trás dessa volta do Trump na questão das tarifas, né? E bom, e finalmente só uma boa notícia, a Ucrânia avisa que já cumpriu 81% das exigências da União Europeia para a entrada do país na União Europeia. Em alguns itens já chegaram a 90% das obrigações, ou seja, a Ucrânia está muito perto de completar todos os requisitos para entrar na União Europeia, que sempre foi o grande objetivo da Ucrânia em toda essa história, né? E a grande derrota para a Rússia. De novo, eu falo para vocês, o que a Rússia se importa com a Ucrânia não é a OTAN. A OTAN é uma aliança defensiva, não faz diferença nenhuma para a Rússia a Ucrânia estar na OTAN. O que a Rússia teme é a Ucrânia entrar na União Europeia. Por quê? Porque isso vai levar prosperidade para a Ucrânia vai enriquecer, os cidadãos ucranianos vão enriquecer, a economia ucraniana vai melhorar, e com isso vai gerar a vontade nos cidadãos russos de também ir para o livre mercado e também se livrar desses ditadores de merda como o Putin, né? E é isso que o Putin teme no final das contas, e estamos 81% de conseguir essa entrada da Ucrânia na União Europeia. Não vai ser fácil não, tá? Primeiro, depois que cumprir tudo, ainda tem a parte de aceite dos membros, ainda tem toda uma burocracia aí. Mas aquela visão de 2030, a Ucrânia na União Europeia, eu acho que está bastante razoável. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.